estudo sobre cristologia. Por que é importante a gente abordar esse tema tão abrangente, ao mesmo tempo urgente e específico da pessoa de Jesus? Porque conforme eu escrevi aqui, ó, olha o que eu escrevi aqui. Jesus sendo mal compreendido. Vocês concordam comigo que Jesus é mal compreendido nos dias de hoje? Nos dias dele também. Porque em Mateus, no capítulo 16, versículo 16 ao 18, Jesus faz uma pergunta sobre a sua identidade para os apóstolos, né? E para os discípulos, de um modo geral, aqueles que estavam ali. Primeiro ele pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? O que eles falam sobre ele? O que eles pensam? Uns diziam que tu és quem? Jeremias. Tu és Jeremias. Quem mais? Elias. Ou um dos profetas. Eles não tinham uma clareza a respeito da identidade específica de Jesus. Foi até redundante aqui. Identidade de Jesus. Então Jesus é mal compreendido, tá? E hoje, na internet, eu vejo pessoas aí tendo uma série de compreensões erradas a respeito de Jesus. Mas isso não é coisa só de pessoas de pouca leitura, não. Veja aqui, ó. O teólogo Rodolfo Bultmann, o que ele pensa disso? Rodolfo Bultmann, cara. Esse aqui, eu até encomendei agora um livro dele, que é sobre crítica textual. Rodolfo Bultmann, o que ele fala de Jesus? Olha o que ele fala, ó. Eu realmente penso que, na atualidade, quase nada conseguimos saber em relação à vida e à personalidade de Jesus. Ou seja, para ele, Jesus continuou enigmático, obscuro, indecifrável. Essa aqui é a opinião do Rodolfo Bultmann. E um equívoco dele é dizer que ninguém sabe nada, descobriu nada sobre Jesus de uns tempos desses para cá, com tanta pesquisa. Ele está equivocado, né? Olha aqui o que Scofield fala, né? Um outro teólogo. Uma conspiração teve de ser organizada na qual a própria vítima era a principal instigadora. Tratou-se de uma concepção e de uma realização torturante, cujas consequências indicam a lógica assustadora e uma mente doentia. Então, para ele, Jesus tem uma mente doentia? Está vendo quantas incompreensões a respeito de Jesus? Vamos ver, Testemunho de Jeová, né? A opinião das Testemunhas de Jeová, Jesus é um homem que esteve morto, permaneceu morto e não ressuscitou. De quem essas falas? Do fundador da organização das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Eles não acreditam na ressurreição corpórea de Jesus. Né? E por aí vai. Os mormons, por exemplo, ó, Jesus Cristo era polígamo. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, eram esposas dele, bem como Maria Madalena. Veja quanta coisa, né, que a gente vai falando. Então, para vocês, Jesus está sendo bem compreendido? Vamos ver, né? Vamos ver. Porque, veja, no início do segundo século, né, no início do segundo século, nós tivemos uma escola que eu já venho falando muito aqui com vocês, que eram os gnósticos. Os gnósticos, a palavra gnosis, do grego, quer dizer conhecimento. E tem tanta gente analfabeta funcional nisso. Tem tanta gente que diz assim, não, peraí, então se gnóstico quer dizer conhecimento, então eu vou aderir. A partir de agora eu sou gnóstico. Por quê? Porque ele acha que a palavra, né, gnosis, conhecimento, massageia o ego do cara. O cara não sabe nada. Era uma escola herética que tinha Jesus apenas como uma aparência humana. Não era nada do que os evangelhos sinóticos descreveram. Por exemplo, João diz, vimos, ouvimos e tocamos na palavra da vida. Jesus era um homem real, ele era palpável, mas os gnósticos, eles flertavam com os sedocistas, né? Os sedocistas. Eles flertavam com os seducistas, do grego sedok, que quer dizer
aparência, apenas aparência. Jesus não era nada daquilo que eles achavam que estava ali no Evangelho, né? Várias compreensões erradas, equivocadas a respeito de Jesus. Então nós vimos, e no nosso curso nós vamos falar ainda sobre essa natureza do corpo de Cristo, né? Falei que ele teve uma alma, do grego psique. Falei que ele teve um espírito humano, do grego pneuma, né? Quer dizer vento, fôlego, mas também quer dizer uma personalidade invisível, depende do contexto. Eu falei brevemente semiótica para vocês, falei de contextualização, porque dependendo do contexto é que vai determinar o significado de cada palavra.